E o Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, se reuniu com o presidente Osmar Stabile no Parque São Jorge, cobrando mais transparência da gestão. A atacante holandês Memphis fez contraproposta com tempo maior de contrato e aguarda a resposta do Corinthians. E é com tudo isso que o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Remo na Neoquímica Arena, buscando a vitória para se afastar ainda mais do Z4 do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Remo na Neoquímica Arena, buscando a vitória para se afastar ainda mais do Z4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na tarde de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Remo, jogo que acontecerá às 19h30 na Neoquímica Arena e será válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo com instruções sobre o adversário na sala de preleção. Após a ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Fernando Diniz comandou trabalhos táticos, fez teste na equipe que deverá iniciar essa partida de hoje e na parte final dos treinamentos tiveram trabalhos de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. Corinthians que retorna aos jogos oficiais após quase 2 meses, jogo importante dentro de casa, Brasileirão, buscando melhorar a situação na tabela. Esse jogo, na verdade, será a última rodada do primeiro turno da competição. Nesse momento, estamos na 13ª colocação com 24 pontos, então vencer em casa hoje significará abrir uma vantagem maior em relação à primeira equipe que está dentro do Z4, que tem 4 pontos atrás de nós. Então significará aí uma vitória, abrir 7 pontos da primeira equipe dentro da zona do rebaixamento. Fernando Diniz, que terá desfalques, Rodrigo Garro suspenso, Vitinho e Hugo Farias estão lesionados. O Memphis está vivendo todo o impasse, além de estar de férias, além do atacante Kaique, que retornará somente o ano que vem. E um ponto importante é que o volante Ranielli é dúvida para o jogo devido a uma queda que ele teve nos trabalhos da última segunda-feira, testando o gramado da Neoquímica Arena. Então, com isso, uma provável escalação do Timão para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Alan, André, Breno Bidon, Zacaria Labiá, Caio César e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje contra o Remo é a seguinte: hoje será uma partida que nós começaremos a ter uma noção dos resultados dos trabalhos desde o dia 25 de junho, quando os atletas retornaram aos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava. Antes disso, quase um mês de férias durante todo esse período da Copa do Mundo, quase 2 meses passaram desde a última partida oficial pelo Brasileirão contra o Grêmio, lá no dia 30 de maio. Tivemos aquele amistoso do dia 12 contra o Cascavel no Paraná, naquele gramado horrível que eu particularmente não gosto nem de lembrar, porque sinceramente aí ficaremos até preocupados com o jogo de hoje. Então hoje começaremos a ter uma grande noção do que vai ser esse Corinthians nesse segundo semestre. Claro, ainda teremos ali questões envolvendo falta de ritmo de jogo, alguns jogadores terão dificuldades fisicamente falando, mas não dá para não esperar algum resultado. Reclamavam de falta de tempo para descanso, tiveram. Reclamavam de falta de tempo para trabalhos, tiveram muito tempo. Então, hoje é preciso mostrar resultados. Sabe aquele negócio de que às vezes as dificuldades elas vão aparecer, às vezes não vão aparecer, mas o importante é demonstrar força de vontade
e demonstrar que realmente a mentalidade da equipe com o Fernando Diniz principalmente mudou. Eu acredito que a melhora nos jogos, resultados virão com as consequências de força de vontade, determinação, e esse é o principal que nós cobramos. Ganhar, perder, empatar faz parte do jogo. O que nós não admitimos é falta de vontade. Então hoje teremos que ver melhorias nos aspectos de trabalho. Jogo em casa é campeonato brasileiro, temos que vencer, abrir diferença na parte de baixo da tabela e buscar ali e tentando recuperar posições no Brasileirão. O Corinthians necessita nos apresentar respostas nesse campeonato brasileiro. Eu particularmente confio em tudo que foi feito durante os trabalhos e acredito que hoje faremos um grande jogo em casa e vamos conquistar os 3 pontos. E agora vamos falar sobre o atacante holandês Memphis. Novas informações garantem que o Memphis fez uma contraproposta à diretoria do Corinthians com tempo maior de contrato e agora está aguardando a resposta. Eu acredito que nós estamos nos últimos dias de todo o impasse envolvendo renovação ou não do atacante holandês Memphis. Toda a situação que vem acontecendo, Memphis que está de férias, nos últimos dias as coisas esquentaram nas negociações e absolutamente que as informações elas vão atualizando. O Corinthians fez proposta e a partir de agora as negociações estão em fase definitiva para um desfecho final. O Memphis é aguardado nesse final de semana ou no início da próxima semana no CT Dr. Joaquim Grava. E claro, as conversas estão acontecendo por videoconferência. Segundo o GE, de tudo que está sendo conversado, tem uma atualização importante. O Memphis, por exemplo, aceitou reduzir os seus salários, bônus e tudo mais, mas ele pediu um tempo maior de contrato ao Corinthians. O Corinthians ofereceu 2 anos de contrato até julho de 2028. O Memphis fez uma contraproposta até julho de 2029. Segundo informações de bastidores, esse pedido de tempo a mais de contrato pelo Memphis não foi recebido pela diretoria do Timão, mas até o momento que eu gravei esse vídeo ainda não tínhamos nenhuma definição se o Corinthians aceitará ou não esse tempo de contrato pedido pelo Memphis. Então, jogador que tem contrato até o dia 31 de julho, ou seja, restam poucos dias contrato do Memphis. Corinthians que nesse momento está vivendo um caos financeiro, são 4 transfer bans, 3 da FIFA e 1 da CNRD, sem expectativas de contratações. O Memphis hoje está sendo aí visto como uma saída para uma diretoria que não consegue, não vai conseguir contratar enquanto não resolver essas questões de transfer bans. Então, de repente, deixar o Memphis ir embora, que era o que estava sendo tratado por muitos dentro do clube como solução, ele ir embora. Hoje, a permanência do Memphis já está sendo vista como solução, porque o clube vai ter que vender jogadores e não vai ter condições de contratar. Enfim, acredito que estamos aí nos momentos finais sobre essa decisão do Memphis e hoje o que se fala é que ele está aguardando a resposta do Corinthians sobre esse tempo de vínculo maior, lembrando que ainda tem a dívida de mais de 40 milhões de reais que o Corinthians ainda tem que negociar com o jogador. A minha opinião quanto a essa informação de que o Memphis pediu 3 anos de contrato ao Corinthians é a seguinte: vou ser sincero com vocês, quem me acompanha sabe que eu falo para vocês que eu sempre falei que eu achava que o Memphis não iria ficar, porque os políticos do Corinthians, aqueles que o Memphis com razão criticou depois do título da Copa do Brasil, não querem a permanência do Memphis, mas hoje eles estão sem saída. Por isso que as negociações intensificaram, por isso que o Corinthians está cedendo algo ali, o Memphis também está cedendo algo lá, porque o Corinthians não tem condições de contratar, vai ter que vender jogadores. E hoje o Memphis aí é tratado como uma solução para o futebol e o Fernando Diniz quer a permanência do Memphis, assim como o Marcelo Paz. Agora, uma coisa é fato, que eu sempre também falei para vocês. Eu quero que o Memphis permaneça. Eu gostaria que o Memphis ficasse. É um jogador que mudou a mentalidade dos atletas, foi protagonista nos títulos que nós conquistamos com ele.
Claro, um Memphis que eu sempre falo também, com uma dedicação maior, com uma sequência maior de jogos. Agora, uma coisa eu vou falar para vocês: 3 anos de contrato é complicado. 3 anos de contrato é muito tempo para um jogador aí que vai estar com 35 anos. Mas também, se o Corinthians saber trabalhar esses 3 anos de contrato, parcelando a dívida dele nesse período, de repente pode ficar ali até mais leve. Então o Memphis, ele aceita reduzir os valores, mas ele quer um tempo maior, que no final das contas, financeiramente falando, se você pensar bem, diminui um tanto e aumenta o tempo, ele vai receber basicamente o mesmo que ele quer. Então, hoje a diretoria está sem saída, uma gestão que não tem planejamento em nada, que não tem projeto. Então, hoje estamos falando de uma situação que basicamente acaba ficando sem saída e vamos ver o que vai acontecer. O Memphis aguarda a resposta. Eu acredito que nas próximas horas teremos uma definição final em relação a tudo isso. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Gaviões da Fiel. Gaviões foi até o Parque São Jorge, se reuniu com o presidente Osmar Stabile, cobrando mais transparência do atual presidente. Na última quarta-feira, 22 de julho, Gaviões da Fiel esteve no Parque São Jorge, uma reunião com o presidente Osmar Stabile. A própria torcida organizada acabou divulgando uma nota em suas redes sociais falando sobre essa reunião. Vamos lá para a nota dos Gaviões. A diretoria do Gaviões da Fiel Torcida esteve no Parque São Jorge nesta quarta-feira, 22, e cobrou pessoalmente explicações do presidente do Corinthians, Osmar Stabile. A diretoria não mediu palavras ao exigir do presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista transparência imediata e efetiva perante a Fiel Torcida. Um dos primeiros pontos, SAF de dono. O presidente do clube negou veementemente qualquer reunião ou solicitação de empresários ou associados para tratar do tema SAF de dono. Os Gaviões voltaram a exigir clareza absoluta sobre o tema da Safiel e sobre a possível assinatura de uma carta de intenções não vinculante. É de conhecimento de todos que esse documento não obriga o clube a vender o futebol, nem define um acordo final. Ele serve apenas para abrir diálogo, permitir análises técnicas de mercado e viabilizar estudos de captação. Isso não justifica qualquer omissão. Os Gaviões exigem que o presidente promova, sem mais demora, um encontro entre os idealizadores do projeto, a diretoria do clube, o Conselho Deliberativo e o Conselho de Orientação CORE, para que o assunto seja analisado e debatido de forma transparente, ou de uma vez por todas descartados. Gaviões da Fiel não aceitará que a atual diretoria do Corinthians continue tratando temas de tamanha relevância de forma obscura, distante e desrespeitosa para com a sua torcida. O clube pertence ao povo e nenhuma decisão sobre o futuro do Corinthians será validada às escondidas. Transferban. Sobre o Transferban, o presidente afirmou que estudará meios para viabilizar os acertos. Os Gaviões cobrarão prazos e resultados dessas tratativas, pois promessas de pagamento não resolvem o problema. O Gaviões está de olho em cada passo dessa gestão e não se calará diante de omissões. A fiscalização é diária e a cobrança por transparência não vai parar até que haja respostas concretas pelo Corinthians com muito amor até o fim. Então, o Gaviões da Fiel esteve no Parque São Jorge, se reuniu com o presidente Osmar Stabile e acabou fazendo fortes cobranças ao atual presidente do clube. A minha opinião quanto a essa ida do Gaviões da Fiel ao Parque São Jorge é a seguinte. Vamos lá. Gaviões foi até o quinto andar, foi até o presidente Osmar Stabile e soltou a bomba. Mais uma atitude da maior torcida organizada do Corinthians que causa abalo no PSJ, a sede social do clube. E atitude extremamente correta. Uma das coisas que mais acabam incomodando a nós torcedores são essas situações de coisas que acontecem, que supostamente acontecem às escondidas, de uma forma que acaba sendo tratado como uma total falta de transparência, e infelizmente hoje é isso que acontece. Então, essa atitude do Gaviões da Fiel
é a demonstração, e isso eu falo não somente de torcedores organizados, de todos nós corintianos, que ninguém aguenta mais informações desencontradas. Um dia surge algo que estão trabalhando para acontecer uma recuperação judicial e aí acontecer a SAF de dono. E aí já começam a envolver, por exemplo, como que aconteceu informação envolvendo que o André Sanches, que foi expulso, estaria articulando, supostamente articulando uma SAF no clube. Então ninguém aguenta mais esse tipo de situação. E muitos dizendo que a atual diretoria estava a favor. Por isso o Gaviões foi lá cobrar resposta do atual presidente. E está extremamente correta. Como eu disse, ninguém aguenta mais essa situação. Ninguém aguenta mais o Corinthians ser tratado assim. O Corinthians é o time do povo e tem que ser do povo. Veja o que aconteceu. Não tivemos a reforma estatutária. Estamos aí à beira de uma intervenção e é algo que eu quero que aconteça. Para mim é a única saída para o Corinthians hoje. Se for ter eleição, quem será o presidente? Como que ficarão as coisas? O Corinthians está numa situação cada vez pior. Enfim, então atitude extremamente correta da maior organizada do clube. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!